E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente vai começar a falar aqui no canal sobre IBM, mais especificamente sobre IBM Cloud. Então a IBM tem um serviço de cloud, né, que ele trabalha com diversas estruturas que a gente pode utilizar, assim como a Amazon, assim como o Azure, né, da Microsoft. Ele é um serviço pago, mas no caso da IBM ele tem 50 serviços, pelo que eu estava verificando aqui, que são grátis para sempre, né? Não tem trial, não tem um trial que você vai utilizar durante um certo período. Esses serviços, segundo a IBM, são gratuitos para sempre. Bom, agora a gente vai começar a fazer alguns vídeos, né, como subir uma aplicação para IBM Cloud, começar a entender um pouquinho dessa estrutura. Esses vídeos não estão em formato de curso, esses vídeos são mais para a gente conhecer. Em um determinado momento que eu tenho mais controle para falar sobre IBM Cloud, aí sim eu estruturo um curso legal. Mas dessa forma aí a gente vai se aventurando e entendendo um pouco mais sobre essa plataforma e quais são os benefícios que ela pode dar para a gente, né? Isso é interessante a gente saber de todas as plataformas que existem no mercado hoje de cloud para nossas aplicações. De repente, algumas aplicações precisam de uma certa estrutura que seria melhor na IBM, que é melhor na AWS, ou que é melhor no Google Cloud ou no Azure. Então, a gente tem bastante coisa que é interessante a gente verificar. E vamos começar a fazer esse teste. Para fazer o cadastro, ele não precisa de cartão de crédito, ele basta um e-mail e uma senha, né? Então vou criar aqui uma conta da IBM Cloud. Bom, vou colocar o e-mail que eu uso para essas contas, rodolfo.rmoreira@gmail.com. Meu nome, sobrenome, Brasil, colocar uma senha. Vamos deixar aqui setado, né, para receber as informações de marketing da IBM. Se vocês quiserem, pode deixar desselecionado. Bom, aqui ele já concluiu, ele pede agora para que a gente verifique nosso e-mail, vou lá verificar. Beleza, ele está pedindo para confirmar a conta aqui, eu vou dar um confirm account. Beleza, demorou um pouquinho, mas ele já deu que confirmou a conta certinho, vou efetuar o login. Umas perguntas sobre privacidade, este aviso fornece informações sobre como acessar sua conta de usuário, IBM ID. Se uma versão anterior deste aviso tiver sido apresentada, consulte mudanças dessa versão anterior deste aviso abaixo para obter mais informações sobre as suas novas atualizações. Mudanças dessa versão que a IBM coleta, aqui tem uma série de informações aqui sobre o que a IBM vai fazer com seus dados e provavelmente sobre a sua aplicação, na questão de uso de dados, né? Tem uma série de condições aqui, direitos e deveres aqui, tanto meu como usuário e cliente da IBM, como a IBM como empresa. Bom, vou dar aqui um proceder. Beleza, ele dá um bem-vindo aqui. Estamos felizes de tê-lo aqui. Agora que sua conta está toda configurada com um grupo de recursos, organização e espaço já criados, você está pronto para começar a trabalhar nos seus projetos. O segundo aqui, o que deseja construir, fornecemos um conjunto amplo de ofertas que podem ser usadas como blocos de construção para executar seus apps. Vá para o catálogo e comece a explorar a IBM Cloud. Beleza, vamos fechar, tem uma telinha de boas-vindas. Esse aqui é o painel. Vou dar uma pesquisada aqui certinho e começar a entender quais são os serviços que a IBM Cloud aqui nos fornece gratuitamente e verificar o que a gente pode estar fazendo aqui com ele e já subir uma aplicação simples como uma página de PHP para ver a questão da facilidade que a gente tem para trabalhar com o IBM Cloud. O legal do IBM Cloud é que aqui eu tirei basicamente uma base, né, explicando quais são os serviços que ele faz. Vou deixar esse link aqui também para vocês acessarem aí na descrição desse vídeo. Ele é uma série de serviços juntas dentro da parte do cloud, né? Então ele trabalha como infraestrutura como um serviço, né? Infraestrutura como a gente já conhece, já viu aqui no canal.
ele habilita servidores para a gente. O legal aqui é que ele habilita servidores, a gente não precisa criar do zero, configurar nossa máquina em Linux lá, tudo certinho. Basta a gente escolher a nossa tecnologia que ele já cria para a gente, ele tem uma facilidade legal de aumentar as instâncias, de aumentar a quantidade de memória alocada, então ele facilita para a gente. Uma coisa legal também é que ele trabalha como plataforma, como serviço, né? Basicamente um pouco daquilo que eu falei no início, né? Que ele já permite que você escolha já qual que é a sua linguagem que você vai trabalhar, e ele já vai manter para a gente não só fornecer a estrutura, como também fornecer toda os componentes que acompanham essa estrutura. Quando a gente trabalha com PHP, por exemplo, ele instala muitos outros tipos de bibliotecas para a gente, então ele já vai tudo certinho. Ele trabalha também dentro da estrutura do IBM Cloud, ele tem como software como serviço, que são até mesmo da IBM, como de outros parceiros da IBM, eles têm serviços que você pode utilizar. Um exemplo que eles dão aqui é esse Twilio, não sei se fala dessa forma, como Twilio, mas ele é basicamente um gerenciador de SMS, eu não conhecia ele, mas você consegue utilizar, ele já está dentro da IBM Cloud, você consegue selecionar ele, acredito que por meio de APIs, e você consegue mandar SMS, e você só vai pagar de acordo com o que você utilizar dessa plataforma, ou seja, você não precisa criar um gerenciador de SMS, já se essa for a sua opção, existem alguns serviços lá dentro que você pode utilizar. E também uma das coisas que ele trabalha é o Function como a Service. Esse aqui eu não tinha visto falar bastante. No caso, seria mais como você vai utilizar algumas funções dentro do seu código. Eu acredito que ele tem uma fazendinha lá de funções, onde você pode pegar essas funções prontas e utilizar dentro do seu aplicativo, e ele vai cobrar você toda vez que sua função for utilizada. Então é bem legal. Basicamente, o IBM Cloud se divide nessas opções. Uma vez que a gente cadastra, a gente tem aquela camada grátis para sempre, sem um trial. Não é, por exemplo, 1 ano ou 90 dias que você tem para utilizar. E como minha conta que eu acabei de criar, eu não fiz nenhum upgrade nela, ele já está com uma configuração específica dessa camada chamada Lite. Quando a gente vem aqui no catálogo, ele mostra para a gente todas as funções que ele permite ter aqui, como aqui, ó, ele mostra pra gente aqui, ó, o filtro light está ativado, remova o filtro light para ver o catálogo completo. No caso aqui a gente está vendo tudo que é gratuito. Então ele tem a parte de cálculo aqui, onde tem diversas linguagens para trabalhar, eles tem container do próprio IBM, tem inteligência artificial como muito conhecido o IBM Watson, né, que é basicamente um suporte ali para desenvolvimento de aprendizado de máquina, muito interessante também. Aqui no canal a gente vai falar bastante de Watson. Tem a parte aqui de analítica, né, que serve para dar suporte ao Data Science, ali também um pouco de BI. Quero falar no canal mais para frente também sobre Data Science e Business Intelligence. A gente tem banco de dados aqui, essa camada gratuita de banco de dados a gente vai ver também. Tem algumas ferramentas de desenvolvedor, a gente tem aqui Integration, tem Internet das Coisas, tem uma parte de segurança e identidade, tem alguns kits de iniciantes, tem web e móvel, legal aqui Push Notifications, uma coisa bem interessante, tem Web in Application, então é legal você dar uma pesquisada aqui. Então, conforme eu for avançando, eu sempre vou postando conteúdo para vocês dessas ferramentas aqui que a gente foi encontrando. Legal vocês também acessarem aí, dar uma pesquisada. Ele tem aqui uma parte de suporte e documentos, né, principalmente na parte de documentos, eu vou abrir aqui numa nova guia, que são dezenas de materiais, de documentos aqui que você pode utilizar para melhorar suas skills aqui dentro do IBM Cloud. Então vai dar para você aprender bastante aqui, dando uma fuçada do que ele pode fornecer para a gente. Beleza? Eu fiz alguns testes anteriormente, eu quero agora subir uma aplicação do PHP, a gente vai subir uma instância, subir uma máquina, o próprio IBM Cloud vai cuidar desse serviço para a gente. Então o que basta a gente fazer aqui, vindo no catálogo, clicando aqui em PHP. Bom, o nome do app, ele tem que ser um nome do app único aqui, então eu vou colocar como app Rodolfo. Vamos ver se alguém já utilizou esse nome ou não. Aqui a gente pode selecionar o domínio, né? Os domínios que ele vai ser apresentado, então ele já vai fornecer um domínio de teste para a gente.
Tem a região aqui, eu vou deixar como Dallas, que é o que ele já vem setado. Tem a organização, é meu e-mail, Rodolfo Moreira. Tem o espaço que vai ser o dev, né, que ele já deixa setado. É basicamente a camada gratuita que ele permite é que você possa trabalhar com dev, né. Então ele tem alguns exemplos de tag aqui. Eu vou repetir eles aqui como o env, que é o dev, basicamente é uma parte de configuração. Eu tenho o version, aqui eu já tinha colocado, eu vou deixar dessa mesma forma, são tags que você vai utilizar para fazer o reconhecimento. Aqui tem a parte de precificação, né? De recurso de memória até 250 megabytes aqui ele é gratuito. Acima disso, ele cobra, uma vez que você seleciona essa camada light aqui, por exemplo, deixar como 256, ele não vai cobrar nada, então serve para a gente testar e verificar. Aí a partir do momento que, pô, legal, minha aplicação já está legal, eu quero aumentar esse padrão de memória aqui para que ele consiga mais segurar um pouquinho mais a carga de acessos, de execução de máquina, e eu posso aumentar a memória e ele faz essa cobrança. Bom, vendo tudo isso, basta a gente clicar aqui em criar, esperar um pouquinho agora. Beleza, o app Rodolfo estava disponível. Então ele mesmo já dá um tutorial aqui para você de passo a passo, né? Ele vai subir um Hello World da própria IBM e é legal que ele utiliza toda a plataforma de Git, né? A gente não chegou a falar de Git aqui no canal. Eu quero começar a falar de Git porque tem muito conteúdo interessante, principalmente você que está se aperfeiçoando na parte de desenvolvimento. Hoje em dia, a gente fez um curso lá falando de Amazon para subir com meio de hospedagem o FileZilla, só que hoje em dia a gente não utiliza mais o FileZilla para subir nossas aplicações para o servidor, depende muito do que a gente vai utilizar. Se você vai fazer um site para a padaria aqui da esquina, ou se você vai fazer um site para você, assim, numa coisa mais baixa, não precisa instalar toda a estrutura de Git, de Git Flow, né? Você pode subir diretamente pelo FileZilla, mas quando a gente está falando de uma aplicação com muitas pessoas utilizando, aí a gente utiliza o Git. O Git ele é basicamente um gestor de repositórios. E mais pra frente a gente vai ter um curso aqui no canal falando especificamente dele. Aqui eu já tenho um Git instalado na minha máquina, aqui no meu Mac. Você pode conseguir instalar também tanto no Windows quanto no Mac, é bem simples para fazer essa instalação. Eu vou deixar alguns links aqui porque hoje esse vídeo é mais falando um pouquinho do IBM Cloud, né? Então vou deixar aqui para vocês na descrição e fica aqui meu compromisso de mais pra frente fazer algo específico só falando do Git. Bom, aqui parece que ele já terminou de fazer, né? Ele já subiu aqui certinho, já disse que o app está ativo, ele tem a URL, vamos clicar aqui. Ele já abriu aqui o app rodolfo.mybluemix.net, que é o domínio que ele realizou, e como eu disse para vocês, ele faz um Hello World aqui de uma aplicação. Então essa aplicação já está pronta, isso aqui é uma máquina que já está sendo utilizada, e a gente já começa a trabalhar, consegue trabalhar um pouquinho nela. E esse é o link da aplicação em si. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou criar uma parte de integração contínua de desenvolvimento utilizando o Git, utilizando a própria indicação da IBM com os passos a passo para fazer. E a gente altera esse Hello World aqui bem simples só para a gente ver o funcionamento. Beleza? Bom, vou aqui na visão geral, ele tem um tutorial, como eu falei para vocês podem seguir esse tutorial, ele vai fazer com que você instale o CLI da IBM, o Git e uma parte do PHP Composer para que você consiga rodar essa aplicação na sua máquina. Clicar aqui na visão geral, ele já mostra aqui pra gente, né, que a ferramenta está sendo feita com PHP, ele tem uma instância rodando com 256 de memória, ele está com um total de alocação de memória que a gente colocou, o custo aqui ele está zero, então ele é basicamente um dashboard aqui já mostrando pra gente todo o procedimento. Aqui ele tem a parte de entrega contínua, como eu disse para vocês, a gente não vai utilizar o FileZilla aqui nesse vídeo, a gente vai utilizar a estrutura de Git, então basta clicar aqui em ativar, e ele já vai criar uma integração contínua para a gente. Também mais para frente vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, mas é basicamente um passo a passo para que esses arquivos subam até a nossa aplicação, né? Que a gente é um passo a passo para a gente fazer um deploy. Um deploy é quando a gente sobe tudo que a gente desenvolveu, que está na nossa máquina alocada, e sobe para o servidor principal.
Imagina a gente trabalhando numa empresa que tem dezenas e centenas de programadores, todo mundo precisa trabalhar no mesmo arquivo, basicamente no mesmo projeto. E você precisa de um controle legal para que você faça, para que não tenha conflitos, para que não dê problema. Então existe toda uma parte de continuous delivery, né, ou de continuação, de integração contínua que a gente costuma falar, que serve essa estrutura para a gente criar. Então mais para frente também fica meio compromisso de falar um pouco mais sobre isso detalhadamente. Aqui ele tem as informações que vai ser utilizada, né, a região, que vai ser o nome da ferramenta, o grupo de recursos. Aqui eu vou deixar tudo como default. A base mesmo é só a gente conseguir pegar esse repositório, trabalhar ele e depois subir essa aplicação. Eu vou dar um criar aqui. Ele provavelmente vai reclamar de uma chave de API da IBM, né, que é o pipeline, para que ele consiga identificar esse procedimento. Vou clicar aqui em criar. Ele automaticamente já vai criar uma chave de segurança aqui para que a gente possa subir, para que somente as pessoas do grupo tenham acesso. Então essa é a segurança da própria IBM. Basta clicar aqui em criar. Beleza, ele já criou aqui para a gente toda essa parte de integração, né, do Continuous Delivery aqui do IBM, tudo certinho. Aqui ele tem uma visão geral. Eu posso clicar aqui direto no Git, né? O Git é que vai fazer esse controle dos repositórios. Aqui ele já aparece duas mensagens. Aqui é basicamente o GitLab aqui. O GitLab é basicamente um laboratório para que a gente possa fazer essa gestão do repositório. Ele já deixa duas mensagens aqui, que é as opções para que a gente possa fazer pull e push. Pull é quando a gente faz o download desses arquivos para nossa máquina, e push é quando a gente envia esses caras para nossa máquina. A gente precisa criar um Personal Access Token, que vai permitir para que a gente possa fazer esse deploy. Aqui já tem as configurações, tá? Falando um pouquinho basicamente de Git, a gente trabalha com branches. Branches é basicamente cópias do seu código, onde você pode ter esse controle de arquivos que você está alterando. Falando um pouquinho do Git Flow, a gente tem alguns branches importantes para trabalhar, que é o develop. A gente tem o master, que é a homologação, e normalmente a gente tem tags para subir esse cara para produção. No caso aqui, a gente só vai fazer um pull do master, do branch principal, vai fazer uma alteração e depois vai subir para que essa alteração surta efeito dentro do nosso servidor. Para isso, então, a gente vai utilizar aqui a forma de pegar esse Git com HTTPS mesmo. Então, para utilizar o HTTPS, a gente vai precisar criar uma Personal Access Token aqui, que vai ser uma vez que a gente está pegando o Git para subir, ele vai pedir a senha. E nessa senha a gente vai colocar o token, além de você, como o e-mail que eu criei aqui da IBM é o principal meu, eu vou colocar meu e-mail, esse token que ele vai criar, e automaticamente ele vai permitir que a gente possa pull e push, download nossos arquivos e faça o upload dos nossos arquivos. Vou clicar aqui em Create, ele já saiu, pensei que ele ia abrir uma outra tela. Essa minha conta aqui é básica, então eu não criei nada. Aqui eu vou colocar o nome como app Rodolfo. Eu coloco quando que ele vai expirar, né? Eu posso colocar para anos aqui em específico, acredito que ele deixa colocar para um ano. Vou colocar só que ele finaliza aqui no final de junho. Ele vai ter acesso a esses scopes, que é a API, ele vai poder ler a parte de usuários e também na parte do repositórios. Vou clicar aqui em Create Personal Access Token. Olha, ele vai gerar esse token aqui, que é muito importante. Uma vez que eu sair dessa página, ele não vai mostrar mais esse token, então vocês copiem aí, podem salvar em algum local, senão você vai ter que revocar, tirar esse token que você criou e criar um novo. Então eu já copiei ele aqui, deixei copiado, não vou colocar em nenhum local por enquanto. E eu vou voltar lá na minha parte do Git, né, do GitLab, para que a gente possa fazer um clone do nosso aplicativo. Bom, vamos lá, pessoal. Voltando aqui, eu tinha uma aba com os detalhes aqui aberto. Eu posso vir aqui no IBM Cloud, vamos ver para onde que ele vai sair. Beleza, ele já saiu para cá. Aqui esse app teste, tá vendo? Esse app teste 1 eu tinha criado para saber certinho, passo a passo aqui para mostrar para vocês. Eu já excluí ele, mas ele vai aparecer com o nome do seu projeto aqui. No meu caso é app Rodolfo. Beleza, ele já assumiu aquela mensagem do HTTPS, né? Então o que eu vou fazer aqui? Para trabalhar com o Git, a gente trabalha sempre com o terminal. Então eu vou abrir meu terminal,
Vou até fechar ele, que eu tinha feito uns testes aqui. Vou encerrar meu terminal e abrir novamente. Aqui eu vou acessar os meus documentos, minha pasta que eu trabalho os meus projetos é o desenvolvimento. E eu criei uma pasta aqui chamada IBM Cloud. Para criar uma pasta aqui no terminal do Mac, e acredito que no Windows também é o mkdir, você pode criar através dele. Vou acessar aqui o IBM Cloud, cd IBM Cloud, vou dar um ls para saber o que tem aqui, tem aquele app teste, e aqui é onde a gente já vai fazer aquele clone, tá certo? Eu vou abrir aqui umas notas, e eu vou criar um novo arquivo aqui, uma nova nota, só para colar o meu token aqui que ficou, porque agora eu vou ter que vir aqui e dar um copy URL to clipboard para copiar o HTTPS do meu projeto. Então eu volto aqui no terminal, uma vez que eu estou com ele aberto, vou dar um git clone, vou colar o link que ele está falando do meu repositório, ele vai estar clonando aqui o app Rodolfo. Primeira vez que eu fiz, ele deu um authentication failed aqui, porque ele estava com o token anteriormente. Eu fiz novamente, dei um git clone, aí ele vai pedir o username, que vai pedir para vocês também. Eu vou colocar o meu e-mail principal, que eu criei o IBM Cloud, certo? E o token, e aqui é um password, não é um password do IBM, na verdade é o token que você copiou. Aqui está nas minhas notas, selecionei, vou dar um Command C, Ctrl V, Enter. Beleza, aqui ele já copiou todos os objetos, né? Eu vou abrir aqui o meu Sublime, vou fechar esse cara que estava aberto aqui. E vou dar um File, Open. Aqui está no IBM Cloud, e no IBM Cloud o app Rodolfo. Aqui eu tenho os arquivos que estão aparecendo. Ele tem um Hello World grandão aqui com PHP, e ele está dentro dessa aplicação, né? approdolfo.mybluemix.net. Bom, agora o que eu faço? Depois que a gente faz o clone, a gente acessa a pasta, te dá um ls que ele já copiou certinho. Vou dar um cd para a pasta approdolfo e vou dar um clear aqui para limpar tudo certinho, e eu vou saber qual que é o branch que eu estou trabalhando. Aqui está no master, então toda vez que eu faço alguma alteração e subo para o master, ele vai automaticamente fazer a alteração lá na nossa integração contínua que a gente montou. Deixa eu dar um git branch aqui só para ter certeza em qual branch que eu tô, beleza? Ele está no master, não tem branch nenhum. Essa aula não é aprofundada de git, mas para frente a gente vai saber sobre isso. Aqui agora eu vou tirar esse Hello World e vou colocar app Rodolfo. Salvei aqui no Sublime, vou dar um git status, ele automaticamente mostra que o index.php foi alterado. Então eu preciso fazer agora o push. Para fazer o push, primeiro eu preciso adicionar esse arquivo com git add. Ele vai adicionar todos os arquivos que foram alterados. Agora eu vou ter que dar um git commit. O commit é uma mensagem, né, falando o que eu fiz em relação a esse arquivo. Então eu vou dar um git commit com 2 M's e T -M, que é a mensagem. Abro aspas duplas. Vou colocar aqui teste de commit. Fecho aspas duplas, dou um enter. Beleza, o commit já foi feito. Após fazer esse commit, eu preciso fazer o upload desses caras. Com o upload eu utilizo o push. Então o git push origin, que é a origem que eu quero enviar, master. Aí beleza, eu já fiz aqui, ele já fez toda essa continuação e já mandou lá para o master. Uma vez que eu mando, automaticamente ele vai parar minha máquina, que ele está com Hello World, tá? Eu vou vir aqui nos detalhes do aplicativo para saber qual que está o status aqui. Ele estava ali abrindo uma outra tela, né? Vou dar uma atualizada aqui nos detalhes do aplicativo. E ele provavelmente vai fazer o quê? Ele vai parar a máquina, ele automaticamente vai subir essas alterações e depois ele vai fazer com que essas alterações entrem em vigor. Então demora um pouquinho. Aqui ele ainda não parou a máquina, aqui ele está atualizando aqui, ele não fez nada. Vou dar mais uma atualizada.
Vamos dar uma olhada aqui na parte dos repositórios, tá? No parte de repositório a gente consegue ver os commits. Aqui ele já diz que o commit foi feito aqui, tranquilo. Aí quando eu voltei para atualização, aqui ele já está que não está em execução. E aqui ele já está mostrando para a gente ó, que foi interrompido o app de Rodolfo, app.rodolfo. Aqui ele ainda não está em execução. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer essas mudanças. Quando a gente trabalha com Git, é dessa forma, né? A gente vai por linhas de comando e alterações e automaticamente ele vai fazendo toda essa gestão. Então existem alguns bloqueios que dá para colocar no GitLab, como toda vez que eu subo uma requisição para o master, eu tenho que fazer um code review, ou seja, outro programador tem que vir e verificar se está tudo ok, se ele aprova esse commit ou não, esse push ou não, né? E após aprovar, aí sim sobe para uma outra parte de testes. Então existe toda uma sequência. Aqui está bem cru, a gente faz pull do master e faz push do master, ele já faz a atualização, mas o Git é muito mais... dá muito mais detalhes e tem muito mais complexibilidade para que a gente não tenha problemas. Uma vez eu tô trabalhando com o meu Git sozinho, outra coisa é a gente ter dezenas e centenas de programadores trabalhando no mesmo projeto, beleza? Vamos esperar voltar aqui. Aqui ele já deu que já está ativo novamente. Bom, vou voltar aqui na URL, tem uma URL aqui, né, do site. Vou dar uma atualizada. Ele demora um pouquinho para propagar, aqui ele está como Hello World mesmo. Aí depois que eu atualizei umas 2 vezes, ele já deu aqui que o app Rodolfo. Então pessoal, foi um primeiro teste aí falando do IBM Cloud, meu primeiro contato também com o IBM Cloud. Gostei bastante do que vi, achei bem simples e bem intuitivo a forma como que a gente pode testar. É legal também esse trial que ele dá pra gente, que na verdade não é um trial, é para sempre, né? Até então eles falam no próprio marketing deles que a gente tem essa camada grátis aí por um bom tempo. E esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho do IBM Cloud. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou. E mais pra frente a gente vai ter bastante vídeo aqui falando principalmente do IBM Watson, de inteligência artificial, que eu gosto bastante, e aprendizagem de máquina. Se inscreva aqui no canal e tá rolando aqui a campanha do Apoia-se. No Apoia-se, apoia.c/Rodolfo Moreira. Lá você consegue ajudar com que o canal cresça, né? Contribuindo lá por mês. Um valor agora está de R$15. Além de você contribuir com que o canal cresça, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo através da plataforma que eu estou criando, que vai ter cursos, certificados, vagas de emprego. E também você ganha acesso Enterprise ao Kanban Smart, que é a minha plataforma de metodologias ágeis com gestão de tarefas, beleza? Acesse o link lá, saiba um pouco mais sobre isso. O conteúdo gratuito não vai parar e ele tende a aumentar conforme a campanha do Apoia-se for crescendo, beleza? Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Valeu!